Então vamos nós, né? Já são 8 e... Vamos lá? 8 e 6. Celeste, a live é sua. Sinta-se à vontade. Não, a live é nossa, da gente que está ali acompanhando. Gente, eu fico muito nervosa. Desculpem aí, mas vamos lá. Isso aqui é para se divertir, para gerar conhecimento e para compartilhar um pouquinho de nossas experiências que cada um tem, para transmitir também valores, conhecimentos e amor pelo que a gente faz, pela natureza. E, bom, é isso aí, compartilhar um pouquinho de cada um. Bom, galera, vou me apresentar, sim. Vamos começar, vou me apresentar, apresentar a Marcos. O Marcos vai se apresentar, né? Melhor. Vamos fazer uma coisa breve, assim. E vamos começar. Bom, eu sou Celeste, para quem não me conhece, eu sou argentina, por isso esse sotaque meio estranho aí. Nada, Eu nada. sou eu sou mergulhadora há uns 6 anos, comecei aqui no Brasil também, mergulhando, e eu trabalho com mergulho também, trabalho com mergulho, com fotografia. Eu gosto muito de viajar, então a ideia na minha vida, por enquanto, é essa, é mergulhar e viajar e conhecer o mundo mergulhando. É, Então, agora eu estou trabalhando na Brolhos, que foi onde eu conheci o Marcos. E aí a gente resolveu fazer essa live aqui. Então é isso, eu Exatamente. acho que Marcos. Então vamos lá, né? Os meus alunos, os meus seguidores, eles já me conhecem, já sabem como eu sou, mas aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos, Marcos Abraão. O pessoal está acostumado a me chamar de Abraão. Eu sou professor de geografia há 10 anos. Eu sou mergulhador, mergulhador avançado da PAD. Sou super apaixonado por tudo que a natureza nos proporciona. Até estava no cardzinho que você fez, né, para a gente fazer a divulgação da live. Professor por formação e mergulhador por paixão. Eu sou apaixonado, na verdade, por tudo em que envolve a geografia e o que envolve o mergulho. Eu estou sempre aí inteirado, estou sempre buscando observar as coisas que são voltadas à natureza, ao meio ambiente, e nada melhor do que a geografia e o mergulho para estar junto de tudo isso, né? Porque é maravilhoso a gente estar lá embaixo, desfrutando da tranquilidade, da presença dos duplas, enfim, se eu ficar falando sobre mergulho e geografia aqui, eu vou ficar falando, a gente vai falar mais nada, e é basicamente isso. Então vamos deixar a live seguir e vamos desenrolar esse nó aí. Bom, é uma boa combinação, né? Geografia e Sem mergulho. dúvida. Acho que dá uma explosão assim de criatividade, de prazeres, né? Porque acho que Com você deve certeza. ver, tipo, uma Matrix, né? Deve ver algumas coisas que a gente não vê, né? Com seus conhecimentos de geografia. Então, quando você vê uma paisagem como a gente falou do Telson, né? Que é uma rocha e não é uma pedra. Então, eu Exatamente. acredito que é isso que vai ser interessante também, o olhar das outras pessoas, a profissão e a história que cada pessoa tem, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da Abrolhos. Para trabalhar na Abrolhos, você precisa fazer um curso, né? Um curso que dita o ICMBio, e a gente faz esse curso e sai como um guia subaquático, né, no Parque de Abrolhos. Então, vou falar um pouquinho de Abrolhos. Abrolhos é o primeiro parque nacional, criado em 1983, sim, o primeiro parque do Brasil. O quê? O primeiro parque marino, né? Primeiro parque marino, gente. Abrolhos, ele protege cerca de 90 mil hectares de mar, sim? Ele está composto por as cinco ilhas do arquipélago dos Abrolhos. Abrolhos, algumas pessoas acham que é uma ilha só, mas não, são 5 ilhas, sim?
Temos dentro do parque, temos o Recife das Paredes, Passeio das Paredes, e o Recife de Timbebas, sim? Mas a gente vai se centrar naquelas 5 ilhas, nas 5 ilhas do arquipélago de Abrolhos, sim? Que foi aonde a gente passou aqueles 3 dias no pernoite, foi aonde a gente Maravilhoso. mergulhou. Então, cara, Marcos, como que tem esses pedaços de terra nessas distâncias do continente? Como que se formam essas ilhas ali no mar? Então, aí a gente entra no conceito da geografia, sobre a formação do relevo. Os meus alunos bem sabem disso, e aí a gente precisa explicar rapidamente que o relevo ele não é estático, certo? O relevo está em constante movimentação. E desde o processo de formação do planeta, isso há 4 bilhões de anos atrás, o relevo está em processo constante de transformação. Então a gente tem os agentes de dentro da superfície e os agentes de fora da superfície. Os agentes de dentro a gente chama de internos ou endógenos. Os de fora são os externos ou os exógenos. O processo de formação do território brasileiro, ele data de 3,6 bilhões de anos. Aí a gente para imaginar que a gente não tem noção, a gente não consegue mensurar, né? Porque um ser humano muito idoso vive aí por volta de 100 anos e 3 bilhões de anos é uma parada que, ó, é muito mais antigo. Então é um Cara, eu não relevo. consigo. Não, a gente não consegue, justamente, a gente não consegue mensurar isso. Então é uma coisa realmente muito antiga. E assim, o relevo brasileiro, ele foi formado por dobramentos das placas tectônicas e algumas condições vulcânicas. Porque assim, eu vou mostrar numa imagem bem rapidamente para vocês, justamente essa situação do relevo de uma forma um pouco mais específica. Até liguei uma luzinha aqui para vocês conseguirem entender de uma forma um pouco mais didática. Achei uma imagem aqui, né? Hoje, graças a Deus, nós não temos mais uma possibilidade de vulcões ativos no território brasileiro. Ainda bem. Mas do período pré-cambriano a gente tinha isso. Então, basicamente, a formação do relevo oceânico, da crosta oceânica, a gente vai ter isso aqui. Nós temos uma placa gigantesca, que vai estar aqui embaixo, certo? E assim, o magma, que é o que vai estar abaixo da crosta, ele vai pressionar aqui e ele vai nascer abaixo da superfície da água. Só que a partir do momento em que ele nasce, ele vai formar uma pequena ilha. O processo de formação ele vai ser constante. E aí o que vai acontecer é que um pouco mais de magma vai expelir, mais uma vez essa ilha ela vai crescer, então a gente está aqui num vulcão submerso ainda, até que esse pequeno vulcão ele alcance a superfície terrestre. Então, a partir do momento em que a gente tem o magma submergindo, a gente tem uma formação de uma ilha. Então, a gente vai ter uma formação de ilhas de uma forma um pouco mais específica em relação a isso. Só que, aí voltando ao que eu estava falando aqui, a gente tem um processo hoje que somente vai ser um processo externo, uma vez que a gente não tem mais o contato recente de placas tectônicas embaixo, ainda bem, o que não há possibilidade de terremotos e de vulcões, então apenas o que vai acontecer vai ser o processo de erosão. O que é erosão? É aquele velho ditado que a gente fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso a gente vai entender justamente por conta dos tipos de rocha que a gente vai ter. E mais uma vez a gente fala que não são pedras. Graças a Deus o rapaz ensinou aí que são as rochas. Então o processo de erosão... Perfeito. O processo de erosão ele vai acontecer de uma forma muito específica. Por quê? A água da chuva, a água do vento, ou perdão, a força do vento, a força eólica, a erosão eólica, a água da chuva, ou até mesmo a força da água do mar, que ela vai criando ali uma estrutura ao longo de milhares e milhares de anos, ela vai fazendo isso. Então, muito do que já existiu de uma forma um pouco mais elevada vai diminuindo. Então, aquilo que vai diminuindo vai sendo esculpido como se fosse uma lixa gigantesca que vai atuando ao longo de milhares e milhares de anos. E aí, a gente explica mais ou menos a questão da profundidade de Abrolhos. É uma profundidade não muito expressiva, mesmo levando em consideração que Abrolhos ele tem aí aproximadamente 70 quilômetros de distância do continente, o que supostamente deveria ser muito profundo, a gente não tem uma profundidade tão elevada assim.
uma profundidade tão grande. E aí o processo erosivo, ele vai nos mostrar justamente uma determinada situação. E aí, mais uma vez, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês aqui, ó. São imagens que, inclusive, a Celeste ela me cedeu para que a gente pudesse entender. Se vocês observarem, nós temos umas rochas que têm uma coloração mais escura, levando em consideração que essas rochas aqui são rochas basálticas, tipos de rocha que são oriundas do processo dos vulcões, então por isso elas são mais escuras. E aí a gente tem essas rochas. E por que elas têm esse tamanho menor? Em alguns casos, as pessoas que já tiveram o privilégio de pisar nessas ilhas aqui conseguem ver que elas são rochas muito lisas. Por quê? O vai e vem das ondas, ele vai fazendo com que essas rochas elas fiquem sendo esculpidas uma pela outra. Então a gente tem rochas menores e extremamente lisas. Então a gente consegue justamente identificar essa beleza aqui, essa beleza natural com essas rochas que a gente tem dessa forma. Então a gente consegue entender o processo de sedimentação de algumas áreas, o que vai nos ensinar, o que vai nos mostrar que o relevo ele vai ser um pouco mais elevado, e aí justificando a profundidade, e essas rochas que a gente consegue visualizar por conta do processo erosivo que acaba acontecendo na área de Abrolhos dessa forma. Então a gente vai ter mais ou menos uma explicação que o relevo ele não é estático, ele está em constante movimentação. E hoje no Brasil a gente vai ter um relevo que vai ser... o que vai atuar no relevo brasileiro são apenas os agentes externos, que basicamente é o processo erosivo e que nos dá essa forma que a gente vai sendo, o relevo vai sendo esculpido gradativamente por conta dessa forma. E é basicamente, bem resumidamente, a explicação da formação das ilhas oceânicas, nesse caso, de Abrolhos. Ou seja, que no passado dos anos, elas ficam cada vez menorzinhas, né? Porque o vento... Exatamente. Caramba! Ou seja, que daqui a muitos anos, elas vão ficando menores? Justamente. E assim, a gente tem hoje no Brasil 2 processos de estrutura geológica, que são os escudos cristalinos, que nesse caso são essas estruturas maiores, e a gente tem as bacias sedimentares. Hoje, no Brasil, a gente tem 36% dos escudos cristalinos, 64% das bacias. Uma vez que a gente sabe que os escudos que são pela formação vulcânica não vão acontecer mais. Então, eles só tendem a diminuir, e as bacias sedimentares, que justamente são aquelas que acumulam todos esses sedimentos que vão sendo erodidos, eles só tendem a aumentar. Mas aí foi o que você falou, esses muitos anos, são realmente muitos anos, porque a gente precisa entender que isso demora alguns milhares de anos para acontecer, talvez aí uns 50, 60 milhões de anos. E eu acredito que a gente não esteja mais aqui para conseguir entender, para conseguir visualizar essas mudanças que vêm acontecendo no relevo brasileiro. Ainda bem que a gente não vai estar mais aqui, né? Exatamente. Seria uma vida muito longa. Eu acho que já conseguindo mergulhar em todos os lugares do mundo que eu quero mergulhar já é suficiente de vida já, não preciso mais. Com certeza. A gente já consegue vislumbrar justamente esse tipo de coisa, né? Eu tenho muita vontade de mergulhar em muitos lugares ainda, e a gente consegue, num curto período de vida, de um espaço de vida, a gente consegue mergulhar de uma forma um pouco melhor em relação a isso. Tem alguém falando aqui, ó, que esclareceu, tinha conversado sobre os vulcões inativos, exatamente. Aí só fazendo uma observação e respondendo aqui meu amigo Renier, que está lá no sul do Brasil, justamente sobre isso, meu amigo. A gente tem aí um processo muito específico, em que os vulcões eles vão acontecer principalmente por conta das rupturas que existem nas placas. Só que o contato que existem das placas, ou as rupturas que existem entre elas, a gente já não tem mais. Uma vez que as placas elas se movimentam, então o território brasileiro que estava aqui no encontro de uma placa com a outra, ele seguiu. Então, o que hoje nós temos, ele está acima de uma única placa. E aí a gente não tem mais essa possibilidade dos vulcões ativos. E aí a gente tem os vulcões inativos. É como se alguém tivesse fechado a entrada do magma, e aí a gente não tem mais essa possibilidade. Ainda bem, né, que a gente não tem mais essa possibilidade de vulcões, assim como outros lugares. Mas você só poderia, tipo assim, aquela separação das placas que anteriormente o Brasil estava embaixo do Brasil, isso está se movimentando, porém pode acontecer em outro lugar, né? Sim, justamente. Assim,
as duas placas que originaram o território brasileiro são as placas sul-americana e a outra é a placa de Nazca. Então, a gente tem aí uma movimentação específica do relevo brasileiro, inclusive algumas regiões de morros mais elevados, elas são oriundas justamente desse dobramento. A gente chama de dobramentos modernos. Olha o moderno, 65 milhões de anos para cá. É muito moderno, né? Então, a gente tem duas ou mais placas que, por conta de estruturas diferentes, elas acabam fazendo isso aqui, ó, uma sofrendo um impacto e a gente acaba tendo um dobramento. Só que, por uma das duas ser mais fina do que a outra, vai chegar um determinado momento em que ela vai quebrar, o que saiu da superfície vai ficar e as placas elas vão continuar sendo movimentadas. Então, o que está fora da superfície, como se fosse uma fratura exposta, não vai voltar para dentro, né? E a movimentação ela vai acontecendo. Essas duas placas que eu falei, que é a sul-americana e a placa de Nazca, elas estão aqui nos nossos vizinhos, inclusive na sua terra, Argentina, ali na região da América do Sul, na chamada Cordilheira dos Andes, que é um lugar belíssimo, que é um lugar que, inclusive, eu tenho muita vontade de visitar. Então, a Cordilheira dos Andes ela vai estar acontecendo dessa forma. Aí você me pergunta, então, no choque entre as placas, isso acontece de elas continuarem crescendo para o infinito, mais ou menos isso. Só que aí a gente precisa lembrar que existe o processo erosivo que vai esculpindo. Então, um pouquinho que ela cresce, a erosão diminui. Mais um pouquinho que ela cresce, a erosão diminui. E aí a gente tem um processo contínuo, conforme eu falei que o relevo mundial ele não é estático, ele está em processo constante de transformação. Lento, muito, muito, muito lento, mas contínuo. Que doideira, gente. É a Matrix, né? É muito perfeito, é muito bonito. Tem muitas coisas que a gente não vê. Tipo assim, eu vejo uma grama, uma pedrinha. Justamente, E aí, quando alguém fala, não é pedra. Não é pedra, não é pedra, é rocha. Sim. Tem algumas. Você deixa eu ver o chat, você tem algumas perguntas aí, Dá uma olhada galera. aí, porque eu não consigo ver legal Deu para aqui. pegar a explicação, foi legal. Bem, eu acho que eu expliquei mais ou menos, né? Eu não sei se eu expliquei muito bem, não sei se o pessoal conseguiu entender aí. Bom. Meus alunos podem me dizer isso, se eu expliquei bem ou se eu expliquei mal, né? Pergunta de exame, tá? A gente não conseguiu transmitir as imagens, compartilhar a tela, pelo que falou você, Marcos, precisa de iPhone, né? Eu acredito que sim. Por isso que a gente Marcos, teve a ideia de compartilhar aqueles desenhos, as fotografias. Enquanto a gente tem uma graninha, vamos comprar um iPhone e vamos transmitir as imagens para vocês. Com certeza, com certeza. Bom, o chat tá tranquilo, todo mundo ama você. Olha, Legal. o André fez uma pergunta aí, ó. É possível as ilhas desaparecerem? Então, André, o que acontece, na verdade, é que as ilhas elas podem ser vulcânicas, certo? Ou de origem tectônica. Em ambos os casos, as ilhas elas acontecem inicialmente abaixo da superfície. Se a gente parar para imaginar, a gente tem uma situação um pouco marcante em relação a isso. Quando a gente observa do lado de fora, assim, fora da superfície oceânica, a gente consegue visualizar o relevo. Um relevo mais elevado, um relevo mais plano. Da mesma forma acontece debaixo da água. E aí nós, mergulhadores, nós temos a oportunidade, a belíssima oportunidade de vislumbrar esse mundo maravilhoso. A Celeste muito bem pode me dizer justamente isso. Então, o que vai acontecer é que, quando o relevo oceânico ele começa a se movimentar dessa forma e ele acaba saindo da superfície, fora da superfície oceânica, a gente consegue vislumbrar justamente isso. E, da mesma forma que eu falei, do lado de fora o processo erosivo ele vai acontecer, da mesma forma o processo erosivo ele vai acontecendo nas ilhas. Então, se a gente parar para pensar, se o processo erosivo ele vier a acontecer, as ilhas podem sim vir a desaparecer, só que isso vai demorar centenas de milhares de anos para acontecer. Sendo que, e lembrando, que nas proximidades oceânicas, no litoral, o processo erosivo ele pode ser um pouco mais intenso,
por conta da salinidade que existe na água. Então, aquele ambiente ali, ele sendo um pouco mais salgado, vamos dizer dessa forma, a salinidade da água, ela pode acabar intensificando o processo erosivo. Então, de uma forma um pouco mais acelerada. Mas não confundam, né, essa questão da aceleração, porque ainda assim vai demorar centenas de milhares de anos para que isso realmente possa vir a acontecer. Então, a gente tem justamente essa condição. Alguém havia me perguntado aí, Celeste, eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui Cara, na... tem umas perguntinhas aí. Bora, galera. Eu gosto quando participam. Fica muito mais legal. Então, Tem umas a perguntas diferença, aqui. acho que a Débora perguntou a Isso. diferença de pedra e de rocha. Basicamente é a questão da nomenclatura, porque as rochas elas serão um agrupamento de minerais. Aí a gente precisa rapidamente falar sobre a questão dos minerais. E aí, meus alunos do 7º ano, ó, a gente estava falando sobre isso, hein? Semana passada e essa semana, a gente estava falando justamente sobre isso. Os minerais, ele nada mais são do que a condição de minérios que estarão na superfície, ou fora, ou dentro. Então, a gente tem justamente uma condição econômica em relação a isso. Então, as pedras elas serão quantidades menores, um pedaço menor de rochas, que estarão aí servindo para que a gente possa utilizar de uma forma um pouco mais específica e economicamente falando, utilizando aqueles minerais. Então, a gente tem a diferença dos minerais metálicos e dos minerais não metálicos. Os metálicos, a gente tem o alumínio, no caso a bauxita, a gente tem o cobre, o manganês, o ferro, ouro e assim por diante. Os minerais não metálicos que a gente tem a questão do petróleo, do carvão mineral, do urânio, do gás natural, entre outras coisas. O meu aluno, o Logatti, aí, ó, ele perguntou, então, as placas elas podem voltar ao normal, retas? Cara, provavelmente sim, só que aí foi aquilo que eu falei. Enquanto o processo erosivo vai acontecendo numa determinada área, num outro ponto, em outro local, a gente vai ter o processo de vulcanismo. Então, o vulcanismo ele vai acontecer, então ele vai aumentar, mais uma vez, aquelas placas. Então, de um lado a gente aumenta, do outro a gente esculpe. E o processo ele é contínuo, tá? A gente precisa lembrar justamente do processo de formação. Então, lembrando lá atrás a questão da Pangeia, por exemplo, que era um supercontinente em que as placas, por conta dos movimentos específicos, das correntes de convecção que elas vão acontecer abaixo da crosta, elas começam a se afastar gradativamente. Então, a gente para e pensa, poxa, vai chegar um determinado ponto em que por conta da superfície da Terra, ela é contrariando aí os terraplanistas, eu espero que não tenha nenhum aqui, a superfície da Terra sendo esférica, as placas elas vão se movimentando e vai chegar um determinado ponto em que elas vão se encontrar novamente. Então a gente vai ter justamente essa condição. Aí a pergunta, respondendo a pergunta do meu aluno Logatti, pode ser que elas fiquem retas novamente? Muito difícil, porque existe o processo de formação natural, em que elas se movimentam. Então, a gente tem um movimento dessa forma, um movimento convergente, a gente vai ter um movimento divergente, em que elas se afastam, e a gente vai ter um movimento transformante, em que elas passam uma ao lado da outra. E aí, minha amiga Ingrid, lá da Bahia também, só que aí é um pouco mais acima, ela está aí, que inclusive ela fez um Reels uma vez aí no Instagram dela, Geonial, ela faz um tá movimentando, e aí ela lembra justamente disso. A pergunta do André, as rochas nas ilhas são um pouco diferentes por conta do tempo, sim, e por conta do processo erosivo também. E aí a gente precisa entender também o que vai acontecer. As rochas, elas também, o solo, né, o relevo, ele vai ser protegido por algumas coisas, principalmente pela questão da vegetação. Em algumas áreas que nós temos um pouco mais de vegetação, a vegetação ela serve para defender, não é defender, ela consegue proteger um pouco mais do processo erosivo, ela protege do processo erosivo. Então, em algumas áreas que a gente não tem uma quantidade muito grande de vegetação, o processo erosivo ele vai ser mais intenso. E aí eu acredito que você esteja perguntando, André, a respeito da questão das rochas das ilhas serem, em alguns casos, mais escuras. Isso aí vai ser porque ela é oriunda do processo vulcânico, e aí a gente sabe que o processo vulcânico são minerais, são rochas que estão ali em temperaturas altíssimas, elevadíssimas, e aí, por conta disso, elas são mais escuras, conforme a imagem que eu havia mostrado. São rochas aí um pouco mais escuras dessa forma. Eu acredito que eu tenha conseguido responder aí, tirar sua dúvida. Se não for isso, você bota no chat aí. Falou que entendeu. Então é isso. E Marcos, nesse desenho que você fez aí, então,
esse processo que aconteceu com o Abrolhos, que vem acontecendo com o Abrolhos, aconteceu há muito tempo, ele pode estar acontecendo em outro lugar do oceano? Tipo, daqui a um futuro também teremos outros Abrolhos por aí? Talvez, provavelmente, porque o oceano, ele é, acho que, menos de 20% conhecido, né? O ser humano, ele conhece mais fora do planeta do que realmente dizendo aí do oceano, né? Dizendo dessa forma. Então, o oceano, ele muito, como é que eu posso dizer, muito desconhecido ainda. Então, pode ser que em algumas áreas do oceano nós já tenhamos uma possibilidade muito grande de, num futuro muito próximo, a gente ter aí como posso dizer, um processo de formação por conta da questão vulcânica. Então, as ilhas, elas vão sendo criadas justamente por conta disso, os vulcões que entram em erupção, e aí levando em consideração, obviamente, que por estarem debaixo da água, o processo de solidificação, ele vai ser muito mais rápido, porque é uma superfície muito quente em contato com uma superfície fria. Então, a gente vai ter essa condição específica aí. A gente perguntando sobre furacão aí, eu já vou responder sobre a questão do furacão, mas aí eu não vou responder agora para não perder mais ou menos o que a gente está falando. O meu amigo Betinho, gente boa, tá me devendo mergulho, hein? Ele falou porque na região dos Andes tem instabilidade com relação a terremotos de uma forma um pouco mais expressiva. Eu acho que você chegou um pouquinho depois, Betinho. A gente tem aí a instabilidade justamente por conta do contato entre as placas. Se a gente tem aqui um relevo, né? Uma placa tectônica e uma superfície, um país, ou uma cidade, alguma coisa assim, aqui em cima, e essa placa ela se movimentar de uma forma um pouco mais específica, o que está aqui em cima, ele vai acompanhando esse movimento, mas não tem tanta instabilidade assim. Agora, se nós tivermos um determinado local em que está em cima de placas, e aí se a gente parar para pensar, a gente vai ter aqui uma acomodação dos limites das placas, esse contato aqui, logicamente que ele é muito demorado, a gente tem a possibilidade de acontecer uma estabilidade um pouco maior em relação a esse tipo de coisa. E aí eu preciso trazer a lembrança da gente a um país, uma pequena ilha, que é o Japão, que ele está localizado naquilo que a gente conhece como Círculo ou Bacia de Fogo do Pacífico, que é um nome muito sutil, inclusive, né? Bacia de Fogo, Círculo de Fogo do Pacífico, e que alguns contatos de algumas placas tectônicas ali, eles têm uma possibilidade muito grande justamente de acontecer mais vulcões ativos, uma quantidade maior de terremotos ou abalos sísmicos de menor intensidade, e acaba acontecendo. O que, mais uma vez, eu digo que, graças a Deus, a gente não tem isso aqui no território brasileiro, né? Porque a gente já tem muitos problemas e mais um a gente não seria muito legal que acontecesse. Eu acho que eu respondi, né, Betinho? Se eu conseguir te responder, tu me dá um joinha aí, ou tu faz um pix para mim que eu consigo entender. Exatamente. Nós temos os dobramentos modernos. É justamente isso. André, já vou chegar lá, já vou chegar nas correntes marinhas já. André, não se adianta não, rapaz. Tá muito adiantado. Então, bom, legal, galera, essas perguntas aí. Eu gosto dessa dinâmica aí, perguntando, bora. Então, Abrolhos, dentro de todas as características que tem Abrolhos, de por que ele é considerado parque, de por que a ideia de proteção, de proteger, né? Entre algumas coisas tem, bom, a riqueza da vida marinha, né? O fato de estar longe do continente também. E temos, que isso está bem ligado com nossos mergulhos, as águas quentes, as águas transparentes e uma região rasa também, né? Por que tem esse tipo de água? Por que tem essas características a água naquela região? A característica ela vai vir agora de um outro fator físico, que é a questão do clima que nós temos. Eu acredito que aí onde você esteja agora, né, a Bahia esteja bem quente, assim como aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos passando por uma onda de calor muito grande. Aqui onde eu resido aqui na Zona Oeste, tem uma proximidade aqui, o pessoal até fala que
tem um sol para cada morador. A gente tem mais ou menos essa concepção, né, de calor muito grande. E assim, em algumas regiões do mundo, a gente tem um clima que ele vai ser um pouco mais bem definido. Aqui no Brasil, sobretudo na região Nordeste, o clima ele não vai ser tão bem definido, porque durante o verão é calor. Durante a primavera, calor. Durante o outono, quente. Durante o inverno, a temperatura cai só um pouquinho ali, mas ainda é quente. Então, a gente não tem uma variação muito grande em boa parte do Brasil. E isso vai ser explicado justamente por conta disso aqui, ó. A gente vai ter a possibilidade disso por conta das zonas térmicas que nós temos no mundo. Se a gente parar para observar, o Sol ele vai irradiar de maneira igualitária em determinadas áreas, só que por conta do formato esférico que nós temos do planeta, algumas regiões elas vão receber mais ou menos insolação em relação a outras, em virtude de outras aqui. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui, ó. Se a gente observar, temos uma área bem amarela aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que vai ser a zona tropical ou a zona intertropical. E aí, se a gente observar aqui, ó, boa parte do território da América do Sul, a gente vai estar dentro da zona tropical, ou seja, a radiação solar que a gente vai receber, ela vai ser muito intensa. E aí, por conta dessa radiação solar, principalmente de maneira direta, literalmente quando a gente fala que está muito quente, o sol está dando moca na gente aqui. Então, está dando cascudo na gente o sol. É realmente muito quente. Então, por conta disso, a gente vai ter temperaturas muito elevadas. Temperaturas elevadas essas que também vão influenciar na questão das correntes marítimas. E aí, respondendo aí a pergunta do André, rapidamente, né? Entrando aí na pergunta do André, que não precisa ser a última não, André. Pode perguntar quantas vezes você quiser, cara. Adoro isso. A gente tem algumas correntes que atuam pelo mundo. E aí, por conta das divergências em relação às correntes, principalmente também por conta da localização em que essas correntes no oceano, elas estarão sendo formadas, a gente tem a diferença de correntes quentes, que serão representadas pelas setinhas em vermelho, e as correntes frias, que serão representadas pelas setinhas em azul. E se a gente observar aqui no litoral da América do Sul, onde pega basicamente aqui no território brasileiro, nós teremos 3 correntes aqui. Essa linha pontilhada aqui no meio é a linha do Equador, ok? Então a gente vai ter aqui o máximo de insolação aqui na linha do Equador, e conforme a gente vai se afastando, a gente vai ter um pouco menos de temperatura. Não quer dizer que vai ser frio, logicamente que não. Mas nesse caso aqui dentro da zona tropical a gente vai ter uma diminuição. Então a gente vai ter aqui uma corrente, que vai ser a corrente sul-equatorial, que vai estar soprando aqui, vai estar atuando aqui em boa parte do nosso território, e se a gente parar para pensar, a Bahia está mais ou menos aqui. A gente vai ter a corrente do Brasil, então ela vai estar nesse movimento circular, aqui, calma aí que fugiu um pouquinho aqui a imagem, então a gente vai estar nesse movimento, e dessa forma aqui a gente vai ter as correntes das Guianas aqui. Então, se a gente parar para observar, em boa parte do território brasileiro, a gente vai ter a atuação de correntes mais quentes. Exceto aqui, na parte da América do Sul, e que pega um pedacinho do sul do Brasil, um pedacinho aqui da região sudeste, a gente vai ter aqui, inclusive por isso que Arraial do Cabo tem as águas um pouco mais frias, aqueles que já tiveram a oportunidade de mergulhar em Arraial do Cabo, são águas belíssimas, lindas, maravilhosas, de uma biodiversidade muito grande, mas que são um pouco mais frias, diferentes, por exemplo, daqui da nossa região nordeste do Brasil. Então essas águas elas serão mais quentes em relação a isso. A questão da transparência das águas, em virtude de elas estarem muito afastadas, muito afastadas em relação à nossa distância, né, do continente, então a quantidade de movimentação dessas águas ela não vai ser tão intensa assim. Então, se a gente não tem uma quantidade muito grande de movimentação e águas quentes, a gente vai ter águas claras, cristalinas, em algumas épocas do ano principalmente, e águas mais quentes, de temperaturas mais elevadas, o que proporciona para a gente um ambiente muito propício para mergulhar. Então a gente tem belíssimos lugares aí para poder fazer os nossos belíssimos mergulhos. E aí eu vou deixar para você falar mais ou menos aí mais para frente a questão da biodiversidade, que é atraída justamente por conta dessa grande quantidade de águas quentes e claras em algumas determinadas regiões específicas. Respondeu, sim, André, a sua pergunta aí, cara? André. Ele tá aqui, não quer aparecer, não. Tá bom, deixa ele aí.
Então é isso, justamente por isso que a gente tem aí essa diversidade, essas águas belíssimas aí, de calor, né, de temperatura das águas e de transparência. Que agora no verão, nossa, eu tô mergulhando só de roupa curta. Nossa, que maravilha! Eu queria muito morar na proximidade de Abrolhos aí para poder fazer vários mergulhos durante a semana. Ai, meu Deus, que saudade de Abrolhos, que saudade! Saudade, né? A gente daqui a pouquinho tá indo embora. Vamos ter o último pernoite, o último bate-volta para Brolhas e vamos voltar para Arraial do Cabo. Vamos retornar Opa! para o Rio de Oportunidade da gente Janeiro. mergulhar aqui, hein? Vamos mergulhar junto novamente. Bora, nas Aqui, águas aqui, frias não, de Arraial do aqui Cabo. não dá para mergulhar de roupa curta, não. Aqui tem que ser com roupa mais grossa, 5 milímetros pelo menos, para não ficar com muito frio. Bom, em questão das águas, galera, é, bom, eu vou ler um pouquinho aqui. Temos o que acontece com aquelas águas tão quentes também, né? Metade na época das baleias, Nossa, que que elas vêm lindo! se reproduzir por aqui, né? Isso que Belíssimo. é muito legal de Abrolhos também. A gente tem a possibilidade de ver, acompanhar elas aí pelo oceano. É, principalmente a baleia jubarte, né? Entre as épocas de julho a novembro. Julho a novembro que a gente consegue ver as baleias, principalmente jubarte. Conseguimos ver essa última temporada de baleias, a franca, né? É, que a gente viu uma franca, uma baleia franca, e foi muito doido, foi muito, porque achando que era jubarte, né? Aí falaram pra gente, não, essa aí é franca. E Caramba, foi tipo assim, uma surpresa, porque eles não costumam fazer essa rota. Então, o que falaram pra gente, que foi muito interessante, é que a baleia franca também, ela fazia a mesma rota que a jubarte. Só que na época da caça, eles pararam de fazer essa rota. Porque, claro, obviamente, eles falaram, cara, tá me matando, eu tô indo para Abrolhos, a baleia franca falou, tá me matando aqui, nessa rota aqui, eu não vou mais. Então, olha como a gente, como um ser humano, como que fala? intervém. Intervenho, não, num comportamento do animal, né? E é muito Justamente. doido isso aí, porque, tipo assim, era uma coisa, como a migração, era uma coisa que elas faziam e danada parou de Naturalmente. fazer. É, então foi muito doido. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo ver também outras espécies, como a franca, né, entre as jubartes. Não sei se deu para entender um pouquinho, fiquei um pouquinho, misturei um pouquinho as Claro, coisas. claro, deu sim. Mas é um espetáculo lindo de ver. É, é uma energia linda, é uma coisa linda, linda, linda. Lógico que a gente tem regras para respeitar com as embarcações, com a distância que a gente tem que ter quando tem uma baleia por perto, desligar os motores, manter uma distância, né, considerável. Mas é um viagem, um passeio, uma experiência muito linda de fazer naquela época, entre julho e novembro. Nessa última temporada, elas foram embora mais cedo. O último mês a gente quase que nem conseguiu ver baleias. Não foi no novembro, né, André? Exatamente. Novembro eu não Novembro, vi. quase que a gente não conseguiu ver baleias. Você veio para Abrolhos em qual mês? Novembro, no feriado do dia Novembro. 15. Então, bom, aí tem um monte de teorias, muitas teorias. Eu perguntei para muitas pessoas que conhecem, só que não tenho muita certeza. Então, eu não vou falar qualquer coisa para não falar para ninguém coisas que realmente não sei. Mas elas foram embora mais cedo, foi em novembro, que normalmente falam, o ICMBio fala que tem muita baleia em novembro. Essa temporada aqui foi bem fraca. Diferente. Realmente é complicado isso, né? A questão da caça, né? A caça predatória, as mudanças que a gente
a gente, né, enquanto ser humano, está fazendo, isso acaba afetando, né, a biodiversidade, acaba afetando a vida marinha de um modo geral. Uma coisa, né, uma diferença, uma coisinha que a gente faça, parece que é pequeno, parece que é insignificante, mas ela tem vai mexer muito no comportamento, né, das espécies, né, da cadeia de um modo geral, a cadeia alimentar, a cadeia de reprodução. Então, às vezes, uma coisinha que a gente faça, aí fica aí realmente uma pequena dica, né, um pensamento para a gente começar a identificar os nossos erros. Uma coisinha pequena que às vezes a gente acha que não vai afetar, acaba afetando de uma forma muito mais marcante num futuro próximo. E isso é um problema muito grande, porque a gente não tem outra casa para ir. Nosso planeta é apenas a nossa casa. Então, tudo que a gente faz aqui vai acontecer como consequência daqui. Então, isso é realmente muito preocupante, né? A gente parar para pensar justamente isso, de algumas espécies que faziam seus movimentos migratórios e elas acabam buscando outras áreas para fazer esse movimento migratório. E essa mudança desse movimento migratório pode acabar influenciando na extinção de outras espécies que podem vir a acontecer por conta disso, e isso é um problema muito marcante, né, que a gente acaba tendo. E a gente tem uma sorte de ser mergulhadores, que temos um pouquinho mais aquele contato com a natureza e que deixa ver também outras realidades de repente, né? Porque quando a gente toma férias, vai mergulhar, né? Eu trabalho mergulhando e quando eu estou de férias, mergulho também. Então, de repente, a gente está em contato sempre com outro tipo de realidades e que é bom transmitir também essas coisas aí. Todo mundo tem que É, mergulhar. exatamente, eu costumo falar isso. O pessoal fala assim, o Abraão, conhece o Abraão quem? O mergulhador. Ah, conheço então, cara, é o mergulhador e tal, então eu sei quem é. Eu sempre falo, eu sou muito suspeito para falar, todos os meus alunos, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre estou indicando, né, o mergulho, porque é uma coisa que as pessoas acham que é surreal, acham que é absurdamente caro, acham que é fora de outra realidade, é fora da sua realidade, mas não é. É uma coisa super acessível, uma coisa muito boa. As pessoas que têm medo, quando elas têm a oportunidade de fazer um batismo, eu não conheço ninguém que tenha feito batismo assim, comigo, indicando, né, pessoas próximas a mim, que tenham feito batismo que não quiseram fazer o curso. Não tem como, porque é uma beleza natural muito grande e é um outro mundo. A gente acaba vislumbrando um mundo totalmente diferente e a gente não tem noção. As pessoas chegam na praia, olham assim a superfície, acham que só tem água, mas quando a gente vai lá embaixo e a gente se depara com tudo aquilo, com a beleza a majestade de uma baleia, por exemplo, ou a beleza e a tranquilidade de uma tartaruga, a tranquilidade de uma moreia, às vezes, dentro de uma toca, é absurdamente belo, né? É incrível, é incrível. Se eu ficar falando aqui sobre mergulho, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Bom, e Abrolhos tem uma coisa que eu amo, que é uma característica só de Abrolhos, que você só acha em Abrolhos, que são os famosos chaperões, né? Como não falar deles? Ai, I love you, chaperões! Aquilo ali é maravilhoso. Eu não sou bióloga, mas vou tentar definir um pouquinho o que são os chaperões. Os chaperões são formações coralinas. É, pelo que eu li, teve uma época que a água ficou muito rasa naquelas regiões aí. Então, grande parte da formação de coral ficou exposta e ela morreu, né? Ficou exposta ao sol, ficou sem água e aí ela morre. Aí depois, tipo assim, isso aconteceu há muito tempo. Aí quando a maré cobre de novo todas essas formações, ela cresce de novo. Então aí você dentro daqueles chaperões, você tem tipo assim uma formação antiga, sim, e depois outra formação nova que recobre assim tudo. Esses chaperões, gente, eles são grandes, muito grandes, elevando do solo até quase a superfície que eles chegam. E
às vezes eles conseguem se cruzar, se topar e se conectar um com o outro. Se ficam como grudados, né? Aí fazem passagem, poucos buracos. Então, mergulhar lá dentro, mergulhar nessas formações é muito legal. E só acontece em Abrolhos. Só tem essas formações em Abrolhos. Por isso que em Abrolhos também tem naufrágios. Em Abrolhos tem muitos naufrágios, só que a gente conhece só 3, né? Mas eu acredito que tem mais. Com certeza tem mais naufrágios lá. E aqueles 3 naufrágios que a gente conheceu, são dois, né? Que eles, dois daqueles naufrágios, eles afundaram na causa dos chaperões. Olha essa estrutura, como acaba com um barco, como um navio, né? Bom, acaba não, mas mais ou menos isso. Essas formações são só na Abrolhos e, gente, é uma coisa linda de ver. São estruturas gigantescas É só e indo para saber, né? Só chegando lá, só estando lá para conseguir ter noção da beleza. você pode falar. Eu sempre costumo falar que é muito difícil ter uma ideia real dos chaperões só com vídeos ou com fotos. Eu faço os mergulhos lá ainda e curto e gosto daqueles mergulhos como se fosse a primeira vez. Tanto os chaperões como o naufrágio. Gente, eu tô muito apaixonada por aquele lugar. É muito lindo. Chaperão, cara, na moral, eu tenho vontade de levar um cilindro para lá, sentar naquele areal, bem devagar, bem tranquilinho, para não levantar suspensão nem nada e ficar É só bonito olhando o demais. chaperão na minha frente, só olhando, porque esses lugares têm uma energia bem diferente. Eu mergulhei em outros lugares também e, são formações. O chaperão é uma formação que realmente pegou meu coração, assim, né? E tenho vontade de ficar lá só olhando. Aquilo é muito bonito. Você falou para eu comentar algumas coisas. Eu já sou mergulhador há alguns anos e eu já mergulhei em alguns pontos que, inclusive, são pontos muito desejados por mergulhadores pelo Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu fui a Cabo Frio, lugares belíssimos, a Ilha do Papagaio é belíssima aquilo lá. Já mergulhei em Búzios, nossa, Búzios tem lugares muito bonitos também. Já fiz muitos mergulhos em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é absurdamente lindo aquilo dali. Você conhece, você sabe que Arraial do Cabo nossa, não tem o que falar. Aquelas águas cristalinas, apesar de serem frias, é muito bonito. Já mergulhei em Angra dos Reis, na Ilha Grande, região da Ilha Grande, que inclusive tem um naufrágio do navio Pinguino, que também é um lugar muito bonito. Já mergulhei em Jorge Grego, que é um lugar, nossa, que as pessoas elas têm muita vontade de chegar em Jorge Grego, mas quando eu tive a oportunidade de mergulhar em Abrolhos, sobretudo, né, principalmente nos chaperões, nosso querido guia André Viana, que está aí nos assistindo, está aí juntinho aí, nossa, aquilo foi uma sensação, sabe, absurdamente indescritível. A palavra é essa, é indescritível. Abrolhos é muito marcante. E as formações de corais ali, elas são muito bonitas. Porque foi o que você falou, quando a gente chega a uma determinada profundidade, que a gente sai da correnteza e a gente começa a descer, e aí você começa a olhar aquilo assim, aquela coisa gigante, e você consegue entender o quão minúsculo o ser humano é em relação à natureza. Você fica assim, doido. Aí você olha, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que oportunidade maravilhosa que eu tenho de estar aqui. E aí quando você começa a entrar nas formações de corais, aí você para e se dá conta, você fala, eu estou dentro do coral, eu estou dentro do recife de corais. Sabe, você olha assim, aí você assim, aqui está um pouco escuro porque não tem iluminação. Aí você olha lá na frente, assim, a luz do sol entrando, e você fala assim, eu vou passar por aquela gruta ali. Meu Deus, que maravilhoso. Inclusive, quem quiser ver alguns vídeos, eu tenho um vídeo no YouTube, eu tenho um vídeo no próprio Instagram, depois eu vou colocar, daqui a pouco no final da live eu vou colocar nos stories lá para o pessoal rever, para quem não viu, no caso, né? Então, você começa a passar assim, você passa por umas grutas e é absurdo. Eu acho que ainda tem gente que mergulhou comigo em Abrolhos, acho que o Ricardo estava aí, não sei se o João também está, a Vivian, não sei se tem uma galera aí. Tem uma passagem que a gente vai subindo, você não vai na horizontal, você vai na vertical.
Então você para assim, você vai respirando e você vai subindo, vai só deixando o corpo, né, a flutuabilidade te levar. E aí você, quando você sai, você fala, caramba, eu estava dentro de uma formação de corais, que natureza maravilhosa. Aquilo dali é indescritível, é sensacional. A beleza, né, a dimensão que tem da formação dos corais. E foi o que você falou, que só tem Abrolhos, então é uma formação endêmica, né? E aí para os alunos aí, o endêmico é uma formação que só existe naquele local. Olha lá, a Vivian tá aí, ó. Vivian, que mergulhou com a gente lá, mergulhou com o André também. Essa passagem na vertical, ela é sensacional, cara. É uma parada que chega a Sim. te dar uma certa emoção, né? Que você para e você fica olhando assim, você fala, cara, eu sou abençoado por poder estar aqui, por poder estar vivenciando isso. E é o que eu sempre falo, para quem nunca fez o mergulho, faça pelo menos um batismo. Você vai ver a beleza daquilo que é realmente o mergulho. Com palavras a gente talvez não consiga mensurar para que as pessoas consigam entender. Tem muito pensamento de que o mergulho muito inseguro, né? É muito perigoso, seria a palavra. Inseguro não, é perigoso. Mas isso aí é falta de conhecimento. É, cara, é o que eu falo também. Perigoso é sair com um carro pela estrada e perigoso é sair com um carro e. Cara, isso é muito mais perigoso. É verdade, é Você verdade. tá no seu carro, mas pode ter um maluco, uma maluca dirigindo também que não tá nem aí para você, ou pode acontecer qualquer coisa. Isso que é Olha, perigoso. é No mergulho, complicado. como em qualquer outra atividade, você conhecendo as regras, você conhecendo naquele mundo onde você está entrando, nossa, é maravilhoso. Além de que sempre os mergulhadores e mergulhadoras amamos o que fazemos, eu acredito, né? Que todo mundo. Então, todo mundo está disposto a ajudar, todo mundo está disposto a ensinar também, a dar uma forcinha ali. É isso, a cuidar um do outro também. O mergulho ensina isso também, cuidar um do outro. E segurança ante qualquer outra coisa, né? Com certeza, qualquer esporte ele é muito perigoso. Você pode quebrar uma perna jogando futebol, você pode se machucar fazendo qualquer outro tipo de esporte. Aí você falou aí, meus alunos vão rir disso. Perigoso é até você estar gravando uma videoaula e de repente começar um tiroteio perto de você e você ter que parar de gravar a videoaula. Virou Eu meme vi isso. isso. Nossa senhora, que situação triste é essa? Bom, é tudo perigoso, é realmente muito complicado isso que a gente acaba vivenciando. E o mergulho é perigoso tanto quanto jogar um futebol, tanto quanto você fazer uma escalada, tanto quanto você fazer uma trilha, tanto quanto você estar andando na rua e sofrer um acidente, alguma coisa, né? Sim, é verdade, verdade. Tem acho que uma aluna sua, a Ana Luísa, não sei se ela está aí na live ainda, Ana Luísa, ela perguntou como vocês descobriram essa paixão pelo mergulho. Olha, eu não sei. Eu digo por mim que eu sempre fui muito aventureiro. Sempre fui uma criança muito abusada, na água principalmente. Sempre gostei de praia, sempre gostei de cachoeira, sempre gostei de rio. Eu sempre gostei muito desse tipo de coisa. E observar, visualizar vídeos, filmes e fotos e outras coisas que mostravam a beleza do mundo subaquático sempre me deixaram muito curioso. E aí eu tive a oportunidade de fazer um batismo em Arraial do Cabo e eu falei, é isso. É isso. É maravilhoso. E aí eu fiz o meu curso básico, fiz o meu curso avançado, fiz o meu curso de nitrox, fiz o meu curso de flutuabilidade, fiz o meu curso de primeiros socorros, quero fazer o meu curso de resgate, mas a pandemia me deu uma certa travada, porque se Deus quiser, o Dive Master chega. Se Deus Chega, vai quiser. chegando. Vai chegar. E Isso você, também é como é que descobriu interessante. isso? Isso também é interessante no mergulho. Você tem, tipo assim, muita diversidade dentro do mergulho. Você pode seguir e dar continuidade com um monte de especialidades. Fotografia, eu faço fotografia nos mergulhos, é uma especialidade também. Belíssimas Então, fotos, inclusive, belíssimas é fotos. muito. Ah, obrigada. É um mundo muito grande. É um mundo muito grande que às vezes a pessoas. É só falta de conhecimento só. É, mas é isso também. É bom que a gente faz esse tipo de lives assim para transmitir nossas experiências, né? Eu no mergulho igual você também. Eu amo água, eu adoro água, sempre gostei de água, sempre curti, sempre. Então, não sei, foi.
eu tenho um amigo ainda que ele me falou, eu vou para Arraial do Cabo fazer o curso. Ai, eu quero também. Aí eu fui. E eu fiz. A minha amiga, a Lu, nossa, eu amo a Lu, ela fez um batismo e eu falei, eu quero isso aqui para mim. Igual você, eu quero isso aqui para minha vida. No outro dia eu já tinha começado o curso para fazer o Caramba, DM. Na verdade, os primeiros, o básico, o avançado. E assim. E aí eu tô aqui neste mundo aqui e, tipo assim, eu tô. Cada coisinha que eu quero fazer é relação ao mergulho, me especializar em alguma coisa, eu quero muito fazer caverna. Teve trocando uma ideia. muito bom. Eu não sei se ela está aqui ainda, a Débora, trocando uma ideia sobre naufrágios, sobre cavernas. Teve uma experiência aí com uma galera de mergulho tech. Nossa, o mundo do mergulho é muito grande. Bom, Eu quero mais. Eu quero é mais. uma diversidade muito grande no mergulho, é absurdo, é muito bom. Mergulhar é bom Aí tem, eu demais. acho que não sei se um CRF Natão, acho que, não sei se ainda está na live, ele perguntou por que a praia do Cabo Frio é mais gelada. A praia não, a É, água, né? a água de Cabo Frio vai ser gelada justamente por conta das correntes que vêm do sul, né? Levando em consideração que a região sudeste, se vocês observarem no mapa do Rio de Janeiro, por exemplo, Arraial do Cabo está bem na pontinha. Então não tem tanta influência ali das correntes mais quentes que vêm da parte mais elevada, né? De baixas latitudes ali próximos da linha do Equador. Então, assim como o Arraial do Cabo, Cabo Frio, também vai ter as águas um pouco mais frias em relação a outras regiões do Brasil, como por Tem a exemplo mais acima, ressurgência, né? né? Exatamente, exatamente. Eu já Uhum. peguei 12 graus uma vez em Arraial do Cabo, você acredita? 12 graus. Nossa, eu tava com a roupa de 5 milímetros assim, ó. Acredito, 12 graus. acredito. Eu Foi sempre um mergulhei excelente com 5 mergulho. milímetros lá, na Arraial. Mas foi um mergulho excelente. É o quê? Mas foi um mergulho muito bom. Olha quem Ah, entrou. sempre. Sempre é Olha quem bom. entrou. Nosso amigo Macau Dive. Seja bem-vindo, Macau. Eita. Bom, excelente Oh, instrutor. Macau! Quem entrou Que aí, também, não legal! sei se ainda tá, eu não tive a oportunidade que você estava falando, foi o Matheus, nosso grande comandante da embarcação, de Abrolhos Embarcações. Nosso querido Ah, ia Matheus. cantar o Matheus aqui, ó. Se ele estiver por Que aí, dá um alô, legal. Matheusão. Matheus nos transportou em segurança, a ida e na volta. Excelente. Isso aí é gente boa demais. Bom, bom, não sei, Marco, se você quer compartilhar mais alguma coisinha. Eu achei uma troca muito legal. Eu gostei. Eu queria Excelente. agradecer aí por se juntar, por fazer isso aqui juntos. É, Bom, e é isso. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa, alguma Sim, sim, eu experiência, queria se a falar. galera tem mais perguntas aí. Galera, pode É, perguntar. então, eu queria dar a oportunidade para a galera, se quiser perguntar mais alguma coisa, né? Que a gente já está indo para os momentos finais da live aí. Mas eu queria falar para o pessoal, para os meus seguidores, a seguirem. Celeste, excelente guia de Abrolhos aí, está sempre postando coisas relacionadas ao mergulho, oceano, atividades, o arroba dela aí. Então, belíssimas fotos, fotos maravilhosas e algumas informações acerca dos mergulhos. E para os seguidores dela que não me conhecem, se quiserem me seguir, eu posto algumas coisas de mergulho, logicamente que não tanto quanto ela, porque está no contato direto, mas eu estou sempre postando algum conteúdo de geografia, porque eu sou professor de geografia, provavelmente alguns que chegaram depois não conseguiram pegar, então, se quiserem dar uma compartilhada aí nos meus conteúdos, ou então querem dar uma visualizada, seria bem bacana também para conhecer um pouco mais desse mundo geográfico que nos cerca. Algumas informações, algumas coisas que de vez em quando eu estou postando. E um convite, aqueles que nunca fizeram o mergulho, façam, procurem um centro de mergulho próximo da sua residência, busquem fazer pelo menos um batismo. Não é absurdamente caro. Você faz ali um treino bem tranquilo, ali bem na superfície. Você tem um diálogo bem tranquilo com o instrutor que vai fazer. Sempre o batismo vai ser guiado por um instrutor e uma pessoa que vai fazer o batismo. Então, nunca que você vai estar desamparado. Você vai estar sempre fazendo ali de uma forma bem tranquila. Quem for do Rio de Janeiro, segue aí o @MacauDive, excelente instrutor, inclusive. Está sempre fazendo aí algumas saídas de mergulho. Então, se quiser conhecer, segue aí. Ou então, aqueles que quiserem fazer, que não forem do Rio de Janeiro, procurem fazer, porque eu tenho certeza de que vocês vão
se deparar com um mundo absurdamente bonito, e muito provavelmente vocês vão querer fazer o curso e seguir com isso como um hobby, ou talvez até mesmo uma profissão, conforme a nossa querida Celeste Guia aí tá dizendo. E é isso, meu recado foi dado. Você. Sim, eu quero agradecer também você e também, galera, segue o Marcos aí, que você posta uns vídeos bem maneiros, bem legal. É muito fácil eu aprender de geografia com você. Não sei se de repente a galera se interessa em saber. Não sei se a galera aí acha que dá para falar um pouquinho do que aconteceu como foi aquele derrubamento de. Não? Não dá? Ali como que. Me ajuda só com o nome. Mariana, não foi? Não. Da barragem? Sim. Então, mas é muita coisa, né, para falar agora, não. Não sei. Bem resumidamente, foi um desastre por conta de uma grande quantidade de resíduos químicos que no momento da extração do mineral eles precisam ser feitos, e aí não tem onde colocar. Eles retiram o mineral e fica somente o solo com uma grande quantidade de resíduos químicos e que não podem voltar para a natureza. Então eles têm que ser colocados numa barragem essa que infelizmente cedeu, causando aí o óbito de muitas pessoas, infelizmente. Muito resumidamente é isso, muito resumidamente. Sim. Não foi no Mariana, não foi isso, não. Foi aquele da lancha. Quer aparecer, André? Aparece aí, André. Excelente guia. Saudade de cair na água contigo, cara. Do Capitólio. Sim, foi isso do Capitólio. O do derrubamento foi antes, né? Mas acho que vai ser um pouquinho nada a ver, né? Não, se alguém quiser saber de Capitólio, me segue aí. Nos destaques do meu Insta tem lá as informações sobre o que aconteceu em Capitólio, né? A tragédia, infelizmente, lá de Capitólio. Aí me segue aí. Sim. Não vou falar não para não dar muito spoiler. Então segue lá e aí vocês conseguem ver essa tragédia que infelizmente aconteceu. Está lá nos destaques do meu Instagram. E é isso. Agradecer a você pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Obrigada a você. A live foi toda nossa, não foi minha, não, foi nossa. Confesso que eu fiquei muito nervosa, mas que seja a primeira de muitas, né? Poderia ser uma parceria bem legal, né? Sem dúvidas. Obrigada a todo mundo que esteve lá. Aqui daqui a 10 dias a gente volta para Arraial. Então vamos cair na água juntos. Que legal. Que bom, eu quero. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aí, que assistiu. Obrigada pelas perguntas também, foi muito legal. E obrigada, Davi, aí. Da visão. E muito obrigada a você. Poxa, eu que agradeço. Para o pessoal que chegou depois, a gente vai ver uma possibilidade de deixar essa live aí para o pessoal assistir, talvez nos stories ou algum link, alguma coisa, para que a gente possa transmitir o conhecimento e o conteúdo, né? Porque eu acho que o conteúdo e o conhecimento são coisas que a gente não pode guardar para a gente tem que estar sempre transmitindo, que quanto mais você transmite, mais você aprende. Então é isso. Super agradeço. Aí. Valeu, bora a gente mergulhar na Brolhos, em qualquer parte, na verdade, bora mergulhar. Então, gente, muito é isso. Obrigada, gente. Beijo para quem assistiu. E é isso. Ó, coração para vocês. Nos sigam. Yeah.